O Grupo Unidos de Comunicação apresenta mais um campeão de audiência, Podcast do Letra, com a direção do nosso querido amigo e comunicador Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Olá, minha gente, está começando mais uma vez o podcast do Letra. Hoje, dia 11 de janeiro, aproximadamente, são 7h05 da noite. E nós vamos conversar com mais uma convidada hoje. Ela que é Luciana Moraes, mas também é conhecida como Pastora Luciana. Uma boa noite e por ter vindo aqui no meu programa. Eu estou com o maior prazer em receber aqui no meu estúdio da TV Unidos, junto com a minha família. Fique à vontade. Bom, Wagner, eu que agradeço esse convite por estar com vocês aqui, juntamente com a TV Unidos, o Wagner Letra, que tive o prazer de conhecer, acompanhava o teu programa, mas não tinha assim contato, e me sinto honrada. Muito obrigado por ter me convidado, porque é um programa sério, é um programa que anda na verdade, fala a verdade. E muito obrigado. Obrigado mesmo, TV Unidos e o Wagner Letra. Obrigado também pelos elogios. Então, para a gente conhecer um pouco mais da sua história, da sua vida, entendeu? Claro, deve ter bastante pessoas que conhecem um pouco da senhora. Mas para aqueles que não conhecem, né, um pouco. Onde a senhora mora, como é que foi a sua infância, os seus afazeres. Fica aí à vontade para se apresentar e mostrar ao público. Bom, para quem não me conhece, sou pastora Luciana Moraes, moradora de Paraíba do Sul, nascida e criada no INEMA, um pouco também em Werneck, mas sou nascida e criada no INEMA, hoje moro no INEMA. Nós dirigimos uma igreja na entrada ali do INEMA, na Curva do Lito, que é a Igreja Pentecostal Deus é Fiel. Deus nos confiou essa questão também do pastorado, juntamente com meu esposo, o pastor Ronaldo. E sou de uma família bem conhecida, né? A Curva do Lito, se você não sabe, a Curva do Lito era meu avô, que era seu Lito. Eu sou filho do falecido Jorge do Lito, que trabalhou muitos anos como funcionário público da prefeitura. Tenho certeza que muitos conheceram meu pai, o antigo Jorge do Lito, né? E nós estamos aí nessa caminhada, nós estamos aí fazendo a obra do Senhor, estamos aí. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de estar no meio de pessoas, esse é meu prazer, né? Jesus, ele andava o tempo todo no meio de pessoas, então a gente tem que estar andando, a gente tem que estar falando, a gente aprende o tempo todo com pessoas. E se comunicando, né? A gente aprende não só falando, mas também ouvindo, né? Verdade, verdade. Às vezes até aprendemos mais ouvindo do que falando, né? Isso mesmo, eu comento a falar isso. Então, mas assim, antes de a gente conversar um pouco mais da sua trajetória, do dia de hoje, fala um pouco o ministério da senhora, como começou o evangelho, o conhecimento da palavra. Desde os 11 anos, quando eu conheci o Senhor Jesus, que fui para a igreja, como jovem, né, não me mantive direto na igreja, mas depois, graças a Deus, o Senhor me resgatou. E eu sempre fui uma apaixonante ela está até aqui comigo, ó. Eu sempre fui uma apaixonada pela palavra do Senhor, sou estudiosa da palavra, gosto de passar sobre a cartilha, né? Sim. Tudo que nós quisermos está na palavra do Senhor. Então, uma cartilha, né? Para nós termos um bom caráter, para nós valorizarmos a família, para nós termos paz, para nós caminharmos num caminho
que de fato glorifica o nome do Senhor. É através da palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós estamos aí tomando conta, não tomando conta, né? Estamos colaborando com o reino de Deus, ajudando pessoas, porque na verdade a igreja sempre é de Deus. Não é o pastor que é dono da igreja, não é o eclesiástico que é dono da igreja, mas sim o Senhor que é dono da igreja. Então nós estamos aí, nós temos nossos cultos de estudo e velo muito pela palavra, velo muito em ensinar. Eu velo muito em levar Jesus para a casa das pessoas, né? Porque aonde tem Jesus, não que a casa vai ser perfeita, não, mas vai ter paz, vai ter mais tranquilidade, vai ter saúde, vai ter harmonia, né? Aonde Jesus está, uma coisa eu tenho certeza, ninguém sai perdendo, muito pelo contrário, sai ganhando. E quanto tempo tem a senhora já como pastora ali na igreja ali? Na entrada do INEMA, né? Na entrada do INEMA. Quem me conhece sabe que nós já tivemos o ministério da Igreja Pentecostal do Ezefiel há uns anos atrás, né? Sendo que era eu, pastora Damiana e pastora Cláudia, e uma foi para o Paraná, outra foi para Três Rios, e na época eu era até missionária, né? E retornei agora. A igreja tem 3 anos e pouco que eu estou, né, na frente da igreja como pastora, mas já estive ali, é uma nova fase da Igreja Pentecostal, Deus é Fiel, né? Já tivemos lá atrás, então o Senhor nos trouxe com um pouco mais de experiência, né, um pouco mais assim, com o pé no chão, então com outras diretrizes, mas sempre velando pela palavra, pela verdade, porque a palavra sempre vai nos constranger. E quanto mais ela nos constranger, quanto mais nós ensinarmos a verdade, mais a pessoa vai andar nas 4 linhas, né? Uma 4 linhas da verdade, 4 linhas de posicionamento. E essa é a nossa missão, né? Cuidar de vidas. E estamos lá, o ministério novamente há 3 anos. 3 anos que nós estamos lá liderando novamente a Igreja Pentecostal do Ezefiel. Que bom, levando a palavra do Senhor e salvando almas. Salvando almas, isso aí, tirando almas aí de encruzilhadas que muitas das vezes a vida oferece, né? Não é a pessoa que procura, muitas vezes a vida oferece ocasiões, coisas que ocorrem na vida dela, coisas que ocorrem na família, que venham fazer que muitas vezes ela entra em caminhos tenebrosos, caminho das drogas, do alcoolismo, caminho de briga, de contenda, mas essa pessoa é recuperável. Enquanto houver vida, essa pessoa é recuperável. Se ela quiser, ela é recuperável. E essa é a nossa missão, pregar a palavra. Então, assim, agora também a gente vai falar um pouco da sua vida na área de serviço, né? Uma formação que a senhora tem, de que a senhora trabalha. Bom, eu trabalhei durante uns 20 anos no ramo de automóveis. Também sou conhecida como vendedora da Fiat. Trabalhei muitos anos na Fiat, na Chevrolet, na Ford. E durante 20 anos na área de vendas. Hoje eu sou corretora de imóveis. De 2011 para cá, eu sou corretora de imóveis. Trabalho nessa área desde então. E tenho como missão também o pastorado, né? Você perguntou em questão de formação, eu tenho um direito não completo, faltou pouco para me formar, estou até pensando em retornar, porque nunca é tarde, né? Me formar Exatamente. Nunca é tarde, tenho visto isso, né? Para de repente ver se eu recomeço. Vou recomeçar para poder, faltou pouco para realmente eu me formar. Na época tive uma ocasião, assim, uma dificuldade muito grande na minha vida, e acabou que eu abandonei a faculdade, fazia a faculdade em Valença, mas já pedi até o histórico para ver se eu tomo coragem aí para recomeçar, né? Porque é um grande sonho que eu sempre tive, até mesmo porque como advogado eu vou poder também ajudar muitas pessoas. É uma área que tem como ajudar muitas pessoas. Por causa da questão dos direitos, né? Muitas vezes as pessoas não conhecem o direito que têm. Verdade. E vimos pessoas assim que às vezes está na fila há um tempão, esperando uma decisão do judiciário, coisas que estão aí, passa anos e anos, e é uma coisa tão simples talvez de resolver, né? Pela falta de orientação e pela falta de pessoas que
trabalham nessa área que possa ajudar. Então, estou vendo se eu, de repente, volto o meu direito. Eu tenho visto isso. Tá, a senhora também trabalhou na Prefeitura aqui municipal de Paraíba do Sul como secretária de Ação Social. Como é que foi essa entrada? Foi um convite? Como foi o desenvolvimento depois de assumir o cargo? Fala um pouco sobre isso para a gente ter um pouco desse conhecimento. Como que aconteceu isso? Então, eu vim candidata a vereadora, né? Sendo que eu não consegui uma cadeira, um legislativo, e fui convidada pela Deise para vir como secretária, ficar, né, no cargo de secretária de assistente social, e aceitei porque iria unir o útil ao agradável, né? Meu dilema é 1 João 3,16, se Cristo deu a vida por nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, uma coisa assim que eu estava fazendo realmente não seria nada penoso, muito pelo contrário, prazeroso em poder ajudar pessoas, né? Tive algumas ações de tirar várias pessoas da rua, fiz aluguéis sociais, tirei pessoa do lixão, tirei pessoas que moravam em cima de fossa séptica ali perto da macaxeira, e várias pessoas que estavam na rua tiveram oportunidade de tirar seus documentos, fazia questão de ajudar a montar uma casa, dar trabalho. Então, para isso não tem preço, isso para mim não tem preço. Além do que, eu estava numa pandemia, então nós tínhamos várias classes, pequenas, médias e grandes, passando por dificuldade, né? Passando fome. Muitas pessoas, os autônomos, autônomos ou então cabeleireiro e várias outras áreas que não estavam tendo como trabalhar. Então nós tivemos oportunidade, na minha gestão não faltou cesta básica, né? Porque é uma coisa que eu não admitia faltar. Além dos pedidos que nós fazíamos, tínhamos vários parceiros em Paraíba do Sul, vários, não vou falar nome porque seria até injustiça, vários parceiros que doavam cesta básica também, doavam roupa, porque eu trabalhava também fazendo bazar, para poder levar para as pessoas também terem roupas, agasalhos, roupa para criança, roupa para gestante. Então isso para mim sempre foi muito prazeroso, né? Eu fazia com muito prazer. Foi uma experiência muito boa, mas foi durante 7 meses, depois de 7 meses nós nos desvinculamos, né? Mas foi uma experiência assim, vários projetos, né, que nós tivemos e outros também que nós deixamos assinados e que eu não sei se foi concluído ou não, mas projetos aí, se você me permite até falar por um projeto que era Menina dos Meus Olhos, projeto este que eu carregava já até na época como candidata a vereadora, que era toda a roupagem da educação, toda a roupagem da prefeitura, toda a roupagem da saúde, ser feita em Paraíba do Sul. Com isso eu guardei 2 vagas, na escala lá dos servidores, guardei 2 vagas. A Rita Xavier do Rotary, quero mandar um grande abraço para a Rita, para a Marileia Peixoto, assim, pessoas que nesse ponto foi crucial, porque quando elas ficaram sabendo desse projeto, elas cederam uma sala enorme ali do lado, debaixo da Ponte Preta, que eu acho que até a Igreja Mundial do Poder de Deus hoje está lá. Na época estava vazia. Levei 6 meses, mas consegui fazer um comodato. Ela liberou 5 máquinas industriais. Rosemarie também do seminário Benson, né, também cedeu 7 máquinas industriais para que tivesse aula, e toda a roupagem, volto a dizer, da educação, prefeitura e saúde fosse feito aqui. Teria aula e teria paralelamente pessoas que já fosse costureira montassem uma cooperativa para que elas tivessem uma renda. E não somente isso, qual era o meu projeto? Todas as empresas de Paraíba do Sul, eu iria na Macaxeira, Globo Aves, na Elk e todas as demais outras, também pedi para que
tudo que fosse feito de pano, aventais, o que fosse de pano, uniforme, também fizesse com essas mulheres, né, com essa cooperativa, porque com isso o dinheiro ia ficar na nossa cidade. Né? Esse é o pensamento que eu tenho. E não somente, ali seria um polo, mas seria extensivo para alguns bairros. E também, se o Wagner Letra entrasse em contato comigo, olha, tem uma pessoa que mora perto da minha casa, ela é costureira, mas ela não pode se deslocar para onde é a cooperativa, mas sabe costurar, mas ela cuida de um idoso, ela cuida de uma pessoa deficiente. Ela, iria ser feito o estudo, e se de fato fosse tudo comprovado, ela também teria uma máquina para que fizesse parte da cooperativa, a fim de que no final do mês ela tivesse ali a sustentabilidade para a casa dela também. Deixei assinado. Eu lembro que eu saí hoje, no dia seguinte eu deixei assinado, porque esse projeto não era meu, esse projeto era de Paraíba do Sul. E até hoje eu não vi esse projeto se concretizar. E eu falo que minha alma chora, porque quantas vidas, quantas famílias seriam beneficiadas? Então era uma coisa assim que até hoje eu não entendo por que isso não foi dado para frente. Ajudaria as famílias, o comércio, as próprias firmas, né? Porque provavelmente o custo ia ser mais em conta, né, para eles. Então seria um círculo, né, que todos sairiam ganhando, né? Até próprio mesmo o comércio, que às vezes está um pouco afastado, mas ia acabar ganhando, né? Porque a pessoa ia ganhar uma renda, ia gastar no armazém, no mercado, alguma coisa, ia estar gerando ali dentro da cidade. Gerando aqui, Como muitas outras coisas dentro de Paraíba do Sul, né? Que a gente precisa se preservar aqui dentro do nosso município. Aqui, eu tenho que puxar aqui para dentro. O dinheiro tem que ficar aqui dentro, não pode sair. E Paraíba do Sul, ela tem potencial para isso, ela tem potencial para o dinheiro ficar dentro da cidade. Ela tem potencial para isso. E a senhora teria desenvolvido mais alguns outros projetos fechados, ou botou somente esses dois? Eu deixei esse assinado e comecei, eu sempre voltei, mesmo eu estando na parte da secretaria, o Wagner, eu sempre tive os olhos voltados muito para a questão de trabalho. Eu comecei a fazer no Eldorado, né, se tiver alguém assistindo vai saber disso, nós levamos para cortar cabelo, para poder fazer maquiagem, né, tirar a sobrancelha, mas qual era o foco? O foco era ver a sua documentação, CPF, identidade, carteira de trabalho, para documentar isso lá no começo. Documentar para quando viesse empresa, tivesse pelo menos documento. E eu peguei muitas pessoas sem documento. O que me chama a atenção é que lá nós pegamos uma pessoa, uma mulher, que ela era, não sei se era mecânica ou pintora, que trabalhava lá no Neubus. Então nós temos várias pessoas assim, com algumas especializações que estão, não sei agora que o tempo passou, então tem várias pedras preciosas inseridas em Paraíba do Sul, né, que nós precisamos resgatar isso. Então, qual era o meu projeto? Passar em todos os bairros para preparar toda a documentação para quando viesse firma para cá, no mínimo a pessoa tinha que ter documentos. E muitos não tinham nem carteira de trabalho, muitos não tinham título, não tinham uma identidade, não tinham CPF. Então era uma coisa, eu sempre pensei muito nisso, preparar para trazer empresa de pequeno, de médio e de grande porte. Eu sempre tive essa visão de trazer, porque se nós analisarmos e fizermos uma comparação de Paraíba e Três Rios teve um crescimento absurdo. E quando eu estava como secretária, o Márcio Simões, mandar um abraço para ti, Márcio, que hoje é secretário de Desenvolvimento de Três Rios, ele sempre passava para mim o que estava sendo feito de desenvolvimento. Eu pensava, vou preparar os meninos aqui, vou preparar as pessoas aqui em documentação, né? Logo depois, na época que eu saí, começou a vir questão de curso, né? E cada vez mais curso profissionalizante para preparar o povo do mercado de trabalho, né? Então ele sempre me passava algumas informações das empresas que estavam sendo, naquela época da pandemia, constituídas em Três Rios. Falei, gente é vizinho, a gente é
parede de Trejeiros, por que não aqui também? Né? Eu estou sempre tentando. E por falar nisso, também um grande... eu não consegui, não deu tempo para fazer, né? Um grande sonho que eu tinha era um bazar municipal. Como iria funcionar? Cheguei até a ver alguns locais, mas a gente não deu tempo para poder constituir esse projeto. O outro eu deixei assinado. Fiz tudo durante 6 meses, deixei tudo assinado, né? Mas não sei porquê, não houve interesse, não sei dizer, né, de quem. Mas de um bazar municipal, mercado municipal, um bazar municipal, o Wagner Letra tem ali 50 tijolos. Não serve para você? Mas não, serve para alguém. Alguém tem uma geladeira que velhinha, não está funcionando muito bem, mas ainda funciona. Levava para o bazar. Isso aí teria um cadastro, então as pessoas estivessem necessitando de uma porta, isso seria pago? Não, de graça. De graça para quem precisa. Porque nós andamos em vários locais, eu como secretária, tinha casa sem porta, tinha casa sem janela, tinha casa sem teto. Então o que não servia, que não serve para mim, muitas vezes vai servir para aquele que está necessitando. De repente, uma porta que alguém vai jogar fora iria direcionar para esse mercado, né? E alguém que estava precisando de uma porta ia, né, receber de graça, né? Parece pequena coisa, mas quantos não tem uma porta na casa? Eu andei em várias casas em Paraíba do Sul, entrei em várias casas que não tem uma porta, que não tem uma janela, que não tem uma geladeira, né? Que não tem várias coisas. Então, eu falei, vamos montar um mercado. Olhei vários locais aqui e tive alguns locais que me interessei, mas não deu tempo de nós constituirmos isso. Uma coisa que eu fazia também, eu fazia lá debaixo da secretaria, eu montava um bazar de roupas. Recebia, a Paraíba do Sul tem um povo acolhedor, um povo amigo, um povo solidário, que enviava muitas roupas para mim. Quero mandar um abraço para a Gisele Laranja, do Asilo, né, que é diretora, interventora lá do Asilo, que me dava colchão, me dava roupa. Então, eu fazia uma coisa um prazer que eu tinha desse bazar. Cheguei a trazer o bazar de lá e trouxe aqui na época que o CRAS era na exposição, né? Tem tanta, a pessoa vai chegar e vai pegar uma, 2 roupas, não. O quanto é de graça, era para o povo. Né? Então, uma coisa que eu também, eu ia ampliar isso, esse bazar, mas também não houve assim, a oportunidade, né? Porque assistência social é o quê? Dá assistência em tudo, não é verdade? Tive assim, alguns embates, né? Porque quem trabalhou comigo sabe que eu sou pastora, sabe que eu sou uma pessoa meio intransigente, talvez assim, alguns enxergam assim, né? Com o princípio cristão, princípio voltado para Deus, princípio voltado assim para a família. Então a gente tem, na política é assim, né? Você tem alguns embates, mas a gente segue naquilo que Deus coloca no coração, com posicionamento. Então eu trabalhava 24 horas, tirei vários andarilhos, pessoas que estavam na rua, trazendo para ele dignidade, tirando documentação, dando emprego, né, formando casa para eles. Então isso não tem preço. Eu tirei pessoas do lixão, aluguéis sociais. Então é uma obra assim de contínuo, né? Enquanto a maioria das secretarias, algumas não podiam trabalhar, a parte da saúde, da assistência social era 24 horas. Muitas das vezes, meia-noite, 1h da manhã, eu chamava meu esposo, ele está comigo aqui também, e nós íamos para a rua exatamente para olhar o mais necessitado, olhar o nosso irmão, que realmente precisa. Exatamente. Né? Em cima disso daí, recorreu, na época, tem uma polêmica, né? Gerou aqui dentro da cidade, eu acredito que está até fora, né? Foi até na época do inverno, né? Sim. E acho que Paraíba do Sul tinha um abrigo, né? Tem como a senhora relembrar e falar um pouco desse assunto aí, para as pessoas entenderem um pouco mais do que aconteceu naquela época? É muito bom eu agora poder estar falando, agradeço essa grande oportunidade, Wagner, está me dando. Na época eu fui procurado há mais
achei melhor me silenciar, não falar nada. Quando nós assumimos a secretaria, havia o abrigo, sendo que esse abrigo recebia uma quentinha e aquele usuário entrava, dormia e acordava e ia para a rua. E o que acontece? Eu andava de madrugada, eu andava na rua. Eu identifiquei que a maioria dos usuários, 100% dos usuários que ia para o abrigo não eram as pessoas daqui, porque tinha e tem vários hoje usuários, tá, que têm suas casas, né? Fica até de madrugada, mas determinada hora vai para suas casas, tem mãe, pai, tem família. Então eu identifiquei que aqueles que iam para lá é o que vinha de São Paulo, é o que vinha da Bahia, e muitas das vezes trazia uma periculosidade muito grande, porque andava com arma branca. Eu puxava a ficha, quero agradecer os guardas, como os guardas municipais me ajudavam, muito, muito, eram parceiros, muito obrigado. Então nós levantávamos a ficha e via que tinha várias passagens, né? Várias passagens. Então eu tive que tomar um posicionamento. Por quê? O abrigo não estava legalizado. O Estado estava me perguntando o que eu tinha. Eu não tinha, eu tinha um local aonde essas pessoas iam, eu tentava entrar com arma branca, enfim, algumas coisas ocorriam e eu tinha que informar, né? O que eu tinha, sendo que não estava constituído de fato um abrigo. Então eu tive dois posicionamentos, ou fechar ou legalizar, né? Quem me conhece sabe que eu não ando na mentira. Quem me conhece sabe que eu ando em João 8,44. Vai dizer que aquele que mente não faz parte de Deus. Então eu falei, bom, para eu ficar com abrigo, eu tenho que legalizar. Na época não tínhamos condições de verdade de legalizar, então vamos fechar. E o maior fator foi que os nossos daqui não iam para o abrigo. Quem ia para o abrigo eram as pessoas de fora. Então quando eu fui chamado para poder em outro canal, para poder informar sobre o fechamento, eu até falei, né, me perguntaram, você abriria agora? Eu falei, não abriria agora. Tentaram nós conversamos juntamente com os vereadores, juntamente com o Frei, da possibilidade do Frei acolher durante um dia na chegada dessa pessoa, mas no dia seguinte ela voltaria para a rua. Então, era uma situação que ia trazer um problema também para a Igreja Católica, eu não poderia admitir isso. Foi conversado também de nós arrendarmos tantas vagas em um hotel, né, mas teria que ser 15, 20 vagas ou mais, porque estava um número muito grande. Com isso, ia ter uma despesa muito grande no município. Eu fiz mais ou menos uma análise, seria de 35 a 40 mil reais por mês, podendo chegar até um pouco mais. Então nós colocamos isso no balanço. Não que aqueles que vêm de fora não mereçam, né? Mas como secretária, eu tinha que ver o povo de Paraíba do Sul. E o problema estava instaurado em Paraíba do Sul, envolvendo as famílias, porque os filhos se drogavam e não iam para o abrigo. Eles voltavam para suas casas. Então, decidimos fechar. E eu lembro que me perguntaram, você vai reabrir o abrigo? Eu falei, não vou abrir. Aí eu usei uma frase que muitos não entenderam, que eu falei assim, o frio passa. E de verdade, o frio passa, né? O frio passa, isso é uma expressão que muitos não entenderam na época, porque eu não queria uma coisa passageira, eu queria uma coisa permanente. Prova disso, depois que fechou, aqueles que vinham para cá, anda na rua, não tem mais ninguém na rua, porque o que vinha era de fora. Né? E as pessoas, qual foi a minha intenção? Aqueles que ainda estavam aqui, nós levávamos cobertor, nós levávamos comida de madrugada, dava passagem, aqueles que queriam se ressocializar, dava trabalho, montava a casa, então eu estava fazendo tudo que tinha que ser feito. Mas os meus jovens daqui que estavam nas drogas, as famílias que estavam deterioradas, eu queria pegar os jovens, levar para um centro de recuperação e, paralelamente, também usar o CREAS para cuidar desta família. Porque, por certo, havia um problema na família. Talvez o desemprego, né? Talvez a droga, alcoolismo, alguma coisa na família. Então, o projeto era esse e muitos na época não me entenderam. Né? Não entenderam porque eu costumo dizer, estava ciscando para Paraíba do Sul. A gente tem que puxar para Paraíba do Sul.
eu estava gastando um dinheiro, não que eles não mereçam, mas para a pessoa que vem da Bahia, vem de São Paulo, né, pessoas de fora. A minha preocupação, eu estava sendo secretária de Paraíba do Sul. Então, meu pensamento tinha que ser, vou cuidar dos jovens de Paraíba do Sul. Né? Na época, nós olhamos alguns centros de recuperação para ver questão de referência, e acredito hoje, pelo que eu sei, existe uma parceria junto com o Centro de Recuperação em Jataí, no antigo São Romão, é isso que foi me passado. Então, ou seja, eu agradeço até essa oportunidade de tocar nesse assunto, porque esse caso, né? Você vê, todos nós lembramos que nessa época tinha várias pessoas que ficavam na Praça Garcia, pessoas de fora, bebendo, brigando, se drogando, e não era o povo daqui, não era o povo de Paraíba do Sul, né? Era o povo de fora. Então eu tive que tomar esse posicionamento justamente pensando em Paraíba do Sul. Aonde isso ia chegar, Wagner? Aonde isso ia chegar? Pessoas com arma branca, pessoas que iam para o asilo e pulava para muitas vezes ficar cheirando, fazendo de repente, né, entrando no latrocínio. Então, ou seja, né, eu pensei muito em Paraíba do Sul, né, não que os outros não mereçam, né? Então a gente tem que dar assistência. Eu era secretária de quem? De Paraíba do Sul. Eu não sou secretária de São Paulo, eu não sou secretária de Belo Horizonte, eu não sou secretária de Minas, eu sou secretária de Paraíba do Sul. E com isso, essa motivação foi justamente para preservar o povo, a família e cuidar daqueles que de fato estavam precisando, que era a família daqui, de Paraíba do Sul. E a senhora comentou também que a senhora, certo tempo, fez parte, né, do assunto da questão da Itaipava aqui em Paraíba do Sul. Só poderia esclarecer e falar um pouco mais sobre isso, né, para as pessoas também ficar por dentro do assunto, né? Sim, quem me conhece sabe que eu sou muito voltada para a parte de trabalho, dignidade, pão na mesa do trabalhador. E como corretora, eu fiquei sabendo que Itaipava tinha que sair dali, porque tinha vários processos, estava pequeno ali. E graças a Deus, Deus colocou no meu caminho o Rubinho e o seu Tião da parada de ônibus. Um grande abraço para o Rubinho. Ó, gente assim excepcional. Eles abraçaram a causa. Aquele lado ali da São Geraldo, que tem mais ou menos 5.000 metros, eu consegui trazer, junto com o Almério Miguel, que era gerente na época da Itaipava, nós conseguimos trazer o dono, o gerente da Itaipava na época, acho que o dono, ele aprovou o local. O seu Tião ia fazer uma mega empresa, acertaram tantos anos de aluguel, ia gerar mais ou menos 400 novos empregos, iria ultrapassar, porque havia um acordo de todos tomar café e almoçar no restaurante Seu Tião, e caminhão e carro todos da Itaipava iria abastecer no posto também ali no Seu Tião. Então, ou seja, como isso ia movimentar Paraíba do Sul. Tudo arrumado, contrato pronto. Quem fez esse contrato foi o doutor Leandro Machado, um senhor advogado, né? Um grande abraço também para o doutor Leandro Machado. Fizemos o contrato, tudo pronto. Aí foi a parte, né, no Junta Executivo na época, não vou entrar em questões de nome, mas foram para uma reunião junto ao Executivo, junto ao prefeito na época, e lá nessa reunião, infelizmente, não entraram em um acordo e nós perdemos a Itaipava. Na época eu não tive ajuda, né, de nenhum político, isso foi, acredito que foi até uma das causas, ô Wagner, confesso, que me levou, me impulsionou a entrar nessa parte aí de política, eu vim candidata a vereadora, porque a gente luta em prol de Paraíba crescer, né? Nós temos aí, você tem seus filhos, hoje falta muito trabalho aqui. Eu trabalho, então eu tento há muito tempo, eu tenho hoje imóvel dentro de Paraíba do Sul, que eu tento trazer a empresa, né? Nós temos aí polos industriais, a gente não consegue, não tem empresa, eu não sei se não tem interesse, não se consegue, eu não sei, e eu gostaria de entender, porque uma vez eu consegui... Ou seja, jogada política, né? Eu tenho dificuldade de entender isso. Eu sou tão voltada para dentro de Paraíba do Sul,
que quando eu estava ainda como secretária, em nossas reuniões junto ao secretário, uma das coisas que eu levantava também, Wagner, era chamar o pequeno, o médio, o grande produtor, comerciante, a padaria, todo o comércio Paraíba do Sul, para fazer uma carta convite, para que eles viessem também regulamentar a sua documentação e proporcionar a eles querer ou não participar da licitação, da oportunidade, né? Porque a carne que vinha, por exemplo, vou dar um exemplo, a carne minha que vinha lá para o CAT, vinha de Belo Horizonte, e muitas das vezes não vinha, porque era muito longe, era a quantidade não muito grande, então não tinha como trazer. Então eu falava, meu Deus, como é que pode um negócio desse, já que nós temos vários produtores aqui, produtores orgânicos, produtores de leite, gado de corte, vários açougues aqui, temos muita. Paraíba do Sul, ela nos traz benefícios, tem de tudo um bocadinho, né? Então, para que trazer de longe? Então, se eu tenho carne aqui, muitas das vezes eu tinha tirado o dinheiro do meu bolso, né? Porque não podia faltar, acho que você não pode ficar sem carne. Depois eles até me repunham o dinheiro, mas a dificuldade que tinha de vir uma mercadoria de longe, né? Por que tem que ser? Aí, muitos licitantes lá de Belo Horizonte ganham, aí ganha X, mas você que tem um açougue aqui, você ganha uma porcentagem pequena para poder me atender, mas o licitante é lá de Belo Horizonte. Isso para mim, eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso, porque eu tenho que puxar para Paraíba do Sul. É você que tem que ganhar, é a padaria daqui que tem que ganhar. Tem que fortalecer, né? Nós temos aí muitas terras, né? Podíamos, você vê, não muito longe, nós temos aqui Pati, que sai caminhões e caminhões e caminhões e caminhões de produtos da terra para o Ceasa. Por que a gente não tem isso aqui? Por que a gente tem que trazer de fora? Então, eu sempre pleiteei, vou sempre pleitear isso, né? Por que os jovens aqui, a partir do momento que eles se formam, eles têm que ir para fora para poder trabalhar? Por que tem que ir para fora para uma faculdade? Por quê? Por que Paraíba do Sul fica nessa amarração? Três Rios teve uma prosperidade de empresas em vários segmentos, em lojas, em vários segmentos assim. Eu, como corretora, os corretores que estão me ouvindo vão entender. Nós temos dificuldade. Eu perdi várias empresas aqui em Paraíba do Sul, empresas aqui, construtoras, que não compra mais nada em Paraíba do Sul, não quer construir mais nada em Paraíba do Sul. Empresas que foram para Valência, empresas que foram para o Rio, não constroem mais nada aqui, porque fala que aqui o negócio não anda, sabe? Aqui não tem um povo. Três Rios, eu não sei agora a população que está em Três Rios, mas Três Rios tem um povo flutuante que trabalha, vieram de fora, tem moradia aqui em Três Rios, estão de fora, mas consome dentro de Três Rios, compra dentro de Três Rios, coisa que em Paraíba do Sul não tem. Então, minha briga sempre foi nessa questão, né? Tanto porque eu lutei muito pela Taipava. Quem trabalhava na Taipava na época sabe disso, que eu lutava, foi 1 ano de negociação. Mas você imagina, Wagner, a felicidade que eu fiquei de poder gerar trabalho. Quando eu vim como vereadora, eu pegava o candidato, eu levava na Globo Aves, levei na Globo Aves, levei na Elk, levei em várias empresas, porque eu penso assim, peraí, vamos trazer a empresa de fora, mas vamos também alimentar, no que for necessário, a empresa que está aqui. Porque não adianta trazer de fora e os que estão aqui fechar, né? Então, eu sempre trabalhei nessa área para trazer uma renda per capita maior para Paraíba do Sul, para que quando o seu filho crescesse, tivesse trabalho dentro de Paraíba do Sul. Nós temos uma parte rural muito grande, nós poderíamos ter plantações, nós temos hoje a questão aí de fazendeiros que trabalham com gado leiteiro, né, com leite, mas que não fica na cidade, leva para a Nestlé, né? Por que não ficar na cidade? Por que não extrair isso na nossa cidade, né? Então tem muitas coisas que a gente, né, imagina, a gente tem intenção, a gente pensa. Como eu falei, eu gosto de lidar com pessoas. E todo mundo, na época que eu estava na secretaria, eu tive alguns embates. Enquanto todos falavam assim, não pode abrir nada,
fique em casa. Eu estava na rua 24 horas, o tempo todo, e pessoas com fome. Pessoas querendo e precisando trabalhar. E tinha uns que falavam assim, não pode abrir. Mas é fácil, Wagner. É fácil falar, fica em casa, quando seu bolso está cheio, seu salário chega no final do mês. Você trabalhando ou não, porque o salário está lá. Mas e aquele que tem que conquistar dia após dia para levar para o filho em casa, para levar para o pai? Exatamente. Então eu tinha uns embates assim, ferrenho, né, nessa questão. Fique em casa, né, mas é fácil. Quem tem seu salário, bolso cheio, a despensa está cheia, é fácil. Mas eu no dia a dia lidava com pessoas que não tinham nada. Pessoas que não tinham comida. Pessoas que estavam passando miséria na pandemia. Então foi um aprendizado assim que eu levo no meu coração. Levo no meu coração. E a secretaria onde a senhora trabalhava, né, era uma secretaria que realmente batia de frente com o povo e a realidade da sociedade aqui de Paraíba do Sul, né? Sabe uma coisa que eu fiz, Wagner? Parece uma coisa simples, mas eu havia colocado lá embaixo na assistência, uma menina, o nome dela é Bela, que era uma funcionária assim que eu levei ela para trabalhar comigo, botando lá embaixo para receber o pequenininho, porque muitas vezes chegava lá em crise, drogado, com fome, desesperado porque o filho está preso, desesperado porque o pai está preso. Então eu falei, eu quero uma pessoa com esse perfil assim, assim, assim. E o meu pedido para ela era, trata todo mundo com dignidade. Ó, chega a me arrepiar. E todo mundo, eu estava até arrumando lá embaixo a secretaria, eu ia colocar um café, colocar biscoito, colocar bala. Aí alguns falavam, mas meu Deus, todo mundo com dignidade. Então, era uma coisa simples que eu fiz, mas eu tinha um prazer de todos que chegavam lá, às vezes falavam assim, fala que a secretária está ocupada. Não, eu vou atender. Porque eu estava ali. Então, o período que eu estive 7 meses, eu tinha que me colocar no lugar do próximo. Eu estava ali. Então, o tempo que eu estive, eu fiz de tudo, para, de fato, cuidar daquele que necessitava. Dando igualdade para quê? Não levantei bandeira nenhuma, né? Não levantei na questão da pandemia. Minha bandeira era, né, cuidar de todos. Não tinha preto, não tinha branco, não tinha pardo, não tinha amarelo, não tinha vermelho, não tinha LGBT, não tinha nada. Eram seres humanos, pessoas. Nós encaminhar de Jesus Cristo, né? Sem acepção. Ali. Exatamente, não tinha bandeira. Sendo criticado pelos doutores da lei da época, né? Não negociei princípios, andei com os meus princípios bandeiras de Cristo, paguei um preço grande, confesso que paguei um preço grande. Todos os meus departamentos, pessoas morrendo aqui fora, pessoas em briga aqui fora. Então, os que estavam comigo, no mínimo que tinham que estar bem, psicologicamente bem, que enquanto a pessoa estava morrendo, a gente tinha que estar bem. Então, todos os departamentos, em todas as nossas reuniões, eu fazia questão de, no final, dar as mãos e orar. E até por causa disso, né, eu tive um embate muito grande, porque o país é laico. Então, o certo é errado, o errado é certo. Sendo que, nesse ponto, Wagner, quem me conhece sabe que eu sou intransigente. Os princípios de Cristo, os princípios de Deus, os princípios da família é inegociável. Eu te respeito, mas desde quando você não venha ferir os princípios do Senhor, os princípios da família. Então eu tinha uns embates assim, eu era conhecido meio como general. Quem andava comigo, quem trabalhou comigo sabe, meio como general. Mas não é. Eu entrei, eu estava como secretária, mas eu continuava sendo a pastora Luciana Moraes. O cargo, o poder, né? Eu sempre costumo dizer, quem é você quando não tem ninguém presente? Quem é você nos ambientes? Né? Você tem que, o meu alvo é o céu, o meu alvo é Cristo. Então, independente do ambiente que eu estou, independente se eu estou como secretária, se eu não estou como secretária, eu tenho que ter um alinhamento. Eu tenho que ter um caráter, eu tenho que ter um posicionamento. E eu vejo muitas pessoas que não têm um posicionamento.
Qual é o meu posicionamento? Bandeira de Cristo e família. A família precisa de quê? De amor, de carinho, de trabalho, de atenção, de cuidados, de paz, né? Então, de cuidados mesmo humanos, de carinho. Então, esse é o meu posicionamento, né? E Cristo veio para isso, né? Cristo veio e nos ensinou. A palavra de Deus nos ensina. Se Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, são conceitos assim que eu vejo muitos assim mudar da noite para o dia. Eu não posso mudar. Eu tenho que ter os meus pés no chão e mostrar de fato quem eu sou, né? Caráter, dignidade, postura não se compra na esquina, se forja com o tempo, né? A reputação, né? Caráter, você com o tempo você é forjado seu caráter. Agora a reputação, o que as pessoas falam de você? Tudo bem que eu não vou andar com aquilo que falam de você, eu vou andar com aquilo que Deus sabe quem você é, mas pessoas que mudam assim da noite para o dia, sem princípios, sem valores, até parece que tem, mas na verdade não tem. Então comigo, eu sou meio extremista, eu sou meio assim radical, né, nesse quesito. E aproveitando, vou fazer uma pergunta para a senhora, acredito que muita gente que está nos assistindo está querendo também fazer. A senhora comentou que ficou 7 meses como secretária sim. Na prefeitura aqui de Paraíba do Sul. Sim. Aí vem a minha pergunta. Se quiser responder, ou se não quiser, fique à vontade. Aqui no meu programa, a pessoa fica à vontade para responder o que acha melhor. Foi falado muito naquela época que a senhora tinha saído como secretária, mas continuaria na prefeitura. Teria algum tipo de vínculo. Hoje, a senhora tem algum vínculo? Não tem? Saiu? Qual o a fazer da senhora hoje? Bom, vamos lá. Eu saí, né, fiquei 7 meses. Sim. E realmente eu não tenho vínculo. Não tem. Né? Não fiquei no governo. Nenhuma outra secretária? Não. Muitos até pensam que eu estou vinculado ou não. Eu fiquei 7 meses. Agradeço o tempo que eu fiquei lá, mas não tem vínculo nenhum de fato. Vínculo zero. E assim, eu só poderia falar qual foi o motivo que a senhora saiu? Ou foi melhor deixar isso quieto? O que a senhora quer dizer sobre isso? Olha, o que responder, né, Wagner? O que responder? Vontade. Se também falar assim, não quero comentar esse assunto, fica por sua conta. Eu acredito que são controvérsias de opiniões, né? Um acha que é de um jeito, outro acha que é de outro, e os negócios vão batendo, os negócios vão se complicando, e houve esse distanciamento, né? Eu não cabia mais ali. Mas não tem nada contra ninguém. Não. Falta de impedimento. Isso, controvérsia de opiniões, e que Deus abençoe a atual prefeita, não tem nada contra, que Deus abençoe, mas cada um segue o seu caminho, né? Aí hoje a senhora trabalha somente sendo corretora? Isso, como corretora, também trabalho junto com meu esposo, né, na Gráfica Remac, ajudo ele lá, ele que é o mentor, né, eu só ajudo um bocadinho e sou corretora de imóveis, e estamos aí. É assim que a senhora trabalha, que sustenta, então não tem gripe. Eu estou perguntando isso porque na época teve muito esse comentário. Não, ela só saiu como secretária, ou foi para outra secretaria, ainda está auxiliando a prefeita, tem algum vínculo. Mas aí o tempo foi passando, as conversas foram ficando mais de canto. Eu falei assim, vou aproveitar a oportunidade e vou perguntar, até porque muitas pessoas, a população. O Wagner, até hoje, pessoas me ligam como se eu estivesse na secretaria até hoje. Aí eu explico que não estou, né? E até hoje eu ajudo muitas pessoas, né? Porque é a nossa missão, né? E como eu falei, na minha época não faltava cesta básica, e chega aos meus ouvidos, né, que tá meio complicado hoje conseguir cesta básica, não estou vivendo lá, não sei como é que está, mas não faltava, era prioridade, né? Prioridade não faltar cesta básica, era uma coisa assim que eu olhava muito de perto,
né? Porque muitas coisas esperam, mas barriga vazia não. Até quando, porque tem toda uma sistemática de atendimento, né? Quando alguém está necessitando de cesta básica, tem que ir passar pela assistente social, passar pelo psicólogo, tem todo um cronograma. Mas quando você chegava, o Wagner indicou, né? Você é uma pessoa séria, indicou que a pessoa está passando fome, está necessitada. Eu mandava entregar, mas não pode, secretária. Não, entrega, depois vocês vão lá e fazem a ficha, porque fome não espera. Então, comigo era assim, entendeu? Por isso que eu era meio como general, entendeu? Porque tá com fome, ninguém vai pedir. Aconteceu aí depois de alguém jogar comida fora, mas um montão de gente não pode pagar por um, né? Então, era assim. Mas não pode, tem que ir lá e tem que passar pela assistência, tem, mas tem coisas, né, que a gente tem que um pouco desvincular, porque a fome não espera. Você imagina você vendo ir lá alguém atrás de mim, um pai de família chorando que o filho estava com fome, eu vou mandar e vai passar para daqui a 1, 2 meses, 3 meses, que eu acho que agora está levando 2, 3 meses talvez para receber a cesta básica. É o que tem passado para mim, não sei de fato, algumas pessoas têm passado. Comigo não funcionava assim não, mas não funcionava mesmo não, o negócio se estreitava. Quem conviveu comigo sabe que o negócio estreitava. E se eu soubesse que tivesse destratado alguém, se eu soubesse que não tivesse tratado de dignidade, o negócio ficava meio complicado, Wagner, porque a assistência social é cuidar, é zelar, porque muitas das vezes as pessoas chegam ali desorientadas, chegam ali com problema na família, com fome, pessoas doentes, pessoas presas, então, ou seja, é por isso que eu sempre orava nos departamentos, pedia para orar no departamento depois das nossas reuniões, justamente para que aqueles que estavam conosco tivessem psicologicamente bem para cuidar dos desesperados que estão lá fora. Eu não tinha negócio, Wagner, não abria mão disso. Às vezes eu estava com shampoo, lavando o cabelo, ligavam para mim, tem um na rua, meu esposo... Na mesma hora. Não tinha dia, não tinha... queimou, pegou fogo numa casa. Muitas vezes eu ia lá na fábrica de Manilha, eu mesmo pegava uma caminhonete mais velha que tinha lá, aí passava na G7, pegava colchão, pegava as coisas, aí era domingo, era sábado, feriado. Eu nunca trabalhei tanto toda a minha vida, mas foi uma experiência muito boa, porque a gente já gosta de fazer isso, né? Nós temos assim, gosto de pessoas, lidar com pessoas, né? Então, essa convivência, né, só me amadureceu. E assim, é que eu falo, cada coisa que a gente tem na nossa vida serve de experiência. Ou seja, coisas que nos frutificam ou não, mas a gente tem que absorver aqui como experiência. E a gente não terminando o podcast do Letra dessa noite, mas antes disso, eu queria estar fazendo uma outra pergunta para a senhora. Acredito que muitas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo pela rádio Unido Gospel e pela TV Unido, nós estamos entrando aí, nós estamos começando um novo ano, e esse ano é um ano político. A gente não pode deixar de conversar sobre essa parte, né? A senhora comentou que já veio como candidata a vereadora e não foi eleita. Mas como começou essa trajetória e esse conhecimento do lado político que a senhora teve? E quantas vezes, por que a senhora veio como candidata? Basicamente, tudo começou quando eu tinha meus 20, 21 anos. Naldo Colucci e Nelson Aguiar havia me convidado para vir candidata a vereadora na época. Eu era bem nova, mas sempre fui muito assim, comunicativa, sempre lidei com pessoas. E eles me convidaram. Fiz parte da chapa, mas nem cheguei a pleitear, não cheguei a andar na época. E até então era do PMDB. Até então, uns anos atrás, era do PMDB, que eu nem me lembrava mais que era do PMDB. Então, eu tinha 20, 21 anos, não, 21 anos, 22 anos mais ou menos. E de lá para cá, meu pai trabalhava na prefeitura, né? Eu tive eu sou sobrinha do Celso Mota, que foi prefeito também. E, né, então, de certa forma, eu tinha assim, um envolvimentozinho. E o que mais me chamou a atenção, que eu já havia falado aqui,
foi nessa questão de quando eu fiz a questão da Itaipava, que eu perdi, saí pelos dedos durante um ano de luta, de sangue nos olhos, eu perdi, eu não tive apoio de nenhum político. Aquilo ali foi onde começou a brotar no meu coração. Falei, bom, se a gente tem um poder na mão, eu teria mais força para sustentar aquilo que já estava pronto. Tudo formado, emprego pronto. Eu já estava imaginando aquela mega empresa, seria uma coisa fabulosa na entrada da cidade. Então, nós perdemos pelos dedos, saiu pelos dedos. Então, aquilo ali fez com que eu me candidatasse, pleiteei a vaga e uma vez mais, dessa última vez eu também pleiteei a vaga. E quem me conhece sabe que é no intuito de somar. Eu não enxergo política como ganhar vantagem, eu não enxergo política como dar um jeitinho, eu não enxergo política como... Eu enxergo político como a Bíblia fala, José passou várias questões, foi vendido, foi jogado ali no calabouço, foi preso, mas no final Deus levantou ele como um grande governador para cuidar do povo. Político, eu não acredito nessa política de tomar lá da cá. Tem pessoas que falam comigo assim, é muito difícil para você, porque você é muito turrona. Quem me conhece sabe, não tem jeitinho, não tem mais ou menos, Então, eu acabei nessa questão aí de pleitear uma cadeira na Câmara Legislativa, não entrei e fico sempre acompanho para ver o que estão fazendo, para ver o que está fazendo em prol do povo, qual o benefício. Eu entendo que o vereador ele tem que ver a lâmpada, ele pode até ver, mas, poxa, ele pode... Eu, como secretária de Assistência Social, preste bem atenção, eu, como secretário de Assistência Social, como falei, eu sempre andei em todas as áreas. Eu, com 15 dias, em janeiro, com 15 dias de gestão, eu estava como secretária, eu já tinha trazido no governo anterior uma pessoa de Brasília e trouxe no atual governo, com 15 dias, dia 15 de janeiro, eu trouxe o Marcelo Couto, que ele tinha um empreendimento de um fundo perdido em Volta Redonda, ali de Brasília. Eu não sei se era 80 ou 180 casas, agora eu realmente não me lembro. Trouxe ele, o executivo até abraçou a causa, mas o negócio é tão terrível com o Paraíba do Sul, 42 anos, ele infartou, tu acredita? Então nós perdemos uma grande oportunidade. Casas populares, você vê, não era a minha área, mas casas populares. Quando eu vim candidata, eu fui em todos os taxistas. Levei uma reunião na época lá na casa do pessoal do executivo, da Deise, do Rogério. Fiz um tratado com eles, porque eu valorizo bastante muito. Mando um grande abraço aqui para o Sérgio, para o Claudiano e para todos os demais, que sempre me abraçou muito também. Que eu acho muito importante. Fica sempre ligado no nosso programa aí. Um abraço aí, Claudiano. Um grande abraço, um grande amigo. Ele sabe disso, eu pleitei bastante. E eu, como secretário de assistência, na época que eles estavam tendo um problema aí de desacordo de opiniões, eu lembro que eles me chamaram, e nós fomos para Salutares, fizemos uma reunião, não era minha área, mas fizemos uma reunião, fiz algumas pontes junto à Procuradoria da Prefeitura para ver se entrava num acordo. Então eu estou sempre envolvida, em ajudar. Porque eu via que eles estavam meio perdidos, ninguém fazia nada, e eu tentei a todo custo, eu fiz até parte do grupo, parte do grupo lá dos taxistas, para depois, que eu saí, aí eu me desvinculei, saí do grupo, mas eu sempre tentei ajudar em todas as áreas. Por exemplo, eu passava, um exemplo aqui no Bela Vista, e via que estava tendo algum desfalque, alguma fila muito grande, alguma coisa na área da saúde, no postinho, Eu entrava em contato com a secretária de saúde e falava, olha, dá uma olhadinha porque o atendimento está assim, está assado, o povo merece respeito. Então, aí eu ficava sabendo de alguém que está precisando, de repente, fazer uma viagem para visitar um paciente ou fazer um exame. Não era a minha área,
Mas eu estava sempre, sabe, eu falei, se eu estou aqui, eu vou aproveitar a oportunidade, porque eu estava como secretária, mas eu tinha os outros secretários, então sempre fazia uma ponte para poder ajudar a população, entendeu? Porque esse é o papel do secretário, né? Ajudar a população em todos os âmbitos. Se ele tem ali o poder de ajudar, por que não ajudar? É um tempo que você está ali, nada é eterno. Então, o tempo que eu estive ali, eu sempre fiz de tudo para poder ajudar. Então, essa minha trajetória na política vem desde a época lá da Taipava, entendeu? Esse impulso meu de estar sempre querendo ajudar o próximo. Muito legal isso daí. E como eu sei que a senhora é uma pessoa de oração, que leva, como eu, leva sempre os seus pensamentos pedidos a Deus, se por acaso Deus te revelasse e te desse a oportunidade de deixar você seguir em frente nos seus projetos, com a sua visão, você tentaria de novo ir como uma pré-candidata para poder dar uma assistência melhor para o Paraíba do Sul? Ô Wagner, algumas pessoas têm me perguntado isso, algumas pessoas têm pedido para eu vir, né, porque quem andou comigo viu, né, da minha guerra, da minha peleja, da minha sinceridade, de tudo quanto eu fiz. E eu tenho orado a Deus para saber, porque a gente está aqui para fazer aquilo que Deus coordena, aquilo que Deus manda, né? E há uma interrogação, como eu falo, muitas pessoas me ligam, muitas pessoas assim têm pedido, muitas pessoas têm falado, se a senhora vir, eu quero lhe apoiar, né? Pessoas que conviveram comigo, sabem da minha serenidade. Eu não sou política, eu sou serva. Eu não tenho aquela, como é que fala, aquele jogo político. Essa sou eu, Luciana. Quem me conhece, eu sou serva, eu sou humana, eu sou gente. Eu gosto de gente, eu gosto de ajudar pessoas, né? Porque político, né? O que é política? Cuidar de vidas, né? Então esse é o sentido da política. Política não é para dos esquemas, sabe? Política não é ter várias bandeiras. Qual é a bandeira? Qual é a tua bandeira? Qual é a minha bandeira? Minha bandeira é a bandeira de Cristo da família, né? Que envolve tudo. O Cristo e família, a bandeira de Deus, e a família envolve tudo, entendeu? Então as pessoas ou me amam ou nem chegam perto de mim, porque essa sou eu, né? Quem me conhece, quem trabalhou comigo, essa sou eu. Agradeço a todos que trabalharam comigo, são pessoas excepcionais, carrego cada uma delas no meu coração, pessoas guerreiras que trabalharam comigo. Não sei o dia do amanhã, né? Mas Deus sabe o dia do amanhã, né? Mas a minha função, a gente tem um tempo aqui na Terra, Wagner, e esse tempo, se for bem utilizado, igual eu te falei, muitas vezes a minha mãe, minha família fala, minha filha, você não serve para política. Porque quem me conhece de verdade sabe que para mim assim, sim, não passou disso, é procedência. Então comigo o negócio é nas 4 linhas. E esse é o certo, não era para ser exceção. Não era para ser exceção. A exceção era para ser de outras formas, mas isso torna-se exceção, né? Você tem uma bandeira, eu não agrado a A, não agrado a B. Eu faço aquilo que Deus coloca no meu coração. Eu amo pessoas. Eu não amo, como é que se fala? Eu sempre falo, e sempre falei que políticas públicas para mim, eu dou muito valor, assim, políticas públicas para o cego, políticas públicas para quem não tem as pernas, políticas públicas para deficiente. Eu era, como eu estou te falando, né? Eu sou casada com um negro. Eu não sou racista, eu sou casada com um negro, né? Mas na época da pandemia, subjugavam e me imprensavam que eu tinha que fazer algumas políticas públicas para algumas áreas. Eu falei, não, as políticas públicas são para os seres humanos, independente da opção, independente da religião. A política pública é realmente para as pessoas. E com adendo aos deficientes. Para mim, isso aí é uma questão de necessidade, nós temos realmente política pública. Mas, no mais, todo mundo que quiser tem capacidade de alçar, assim, níveis, assim, inimagináveis, né? Então, eu amo a todos,
Então, no CREAS, vou falar um detalhe aqui, no CREAS, quando nós acabamos de montar, eu coloquei na entrada um velhinho na cadeira de roda, um casal, homem e mulher, e 2 crianças, tipificando a família. Né? Mas não pode, que o país é laico. Aí eu saio de manhã, de tarde e tiraram, entendeu? Então a gente tinha uns confrontos, assim, que, entenda bem, talvez você não vai entender, pessoas não vão entender, mas aqui tem que ser eu não posso vir aqui e falar o que eu não sou, não é verdade? Mas eu tinha na época vereadores que fez um pedido inusitado para mim. A minha maior preocupação era o povo viver. A minha maior preocupação é o povo estar vivo. E vereadores preocupados. Então, esse é o tipo de coisa, eu tive os embates, entendeu? Os embates, porque nem digo pela minha bandeira, não, mas pela necessidade da ocasião. Entrar em contato comigo, tinha até pessoas grandes, governadores, né? Queria que eu montasse em plena pandemia. Você lembra? Todo mundo de máscara, pessoal com fome dentro de casa, tudo fechado, amém? Em plena pandemia, queriam que eu montasse. Me ligaram, né? Não era pessoa do atual governo, era pessoa de fora, mas que tinha governador, tinha todo um povo envolvido. Queria que eu montasse um polo de LGBT, entenda bem, em plena pandemia, pessoas morrendo. Não tinha nem cabeça para estudar qualquer tipo de situação. Em plena pandemia, montar um polo de LGBT para atender 11 municípios, enquanto pessoas aqui morrendo. Então, dá para entender um negócio desse, Wagner? Eu tenho dificuldade de entender. Porque eu tenho dificuldade de... A minha preocupação é sustentar o que está com fome. Levantar aquele que está caído nas drogas, na bebida. Cuidar dos jovens, que a mãe está chorando, que muitas vezes estava lá em Volta Redonda. Eram várias mães, várias vós indo, porque os jovens estavam indo, ficando presos em Volta Redonda. Essa era a minha preocupação. Agora, imagina em pandemia, eu na frente, montando um negócio de LGBT e fazendo pesquisa. Então, é um tipo de coisa que era me pedido, né? E não era época jamais de pensar... não estou falando especificamente porque eu passei por isso, mas poderia ser qualquer outra coisa. A minha função era cuidar para que muitas pessoas não viessem morrer, principalmente de fome. Pessoas se suicidando porque não tinham o que comer, pessoas se suicidando porque perdeu a dignidade, perdeu a referência. Então nós estávamos passando, tem pessoas que sofrem depressão até hoje por causa da pandemia, porque perdeu vários entes queridos. Então, de verdade, política para mim é se colocar no lugar do outro. Política para mim é se colocar no lugar do próximo, é cuidar de vidas. Né? Cuidar de vida. Talvez isso que eu falei aqui eu seja um pouco espantoso, mas eu tenho que ser eu tenho que falar do jeito que eu sou. Eu tenho que trazer a Luciana para cá. Né? O povo, quem não me conhece, né, tem que passar de fato a me conhecer. Quem é a Luciana? Então, tudo isso que você falou, com essa direção, a previsão seria o seguinte: se você tivesse uma direção de Deus nas suas orações, você poderia até pensar numa próxima pré-candidatura. Sim, se for da direção de Deus, né, se tudo acontecer, eu fico muito em sinais, Wagner. As pessoas também têm o mesmo linha de pensamento. Tem que ter a mesma linha de pensamento. Se não dá tilt, dá tilt, dá choque. E não dá certo. Não acaba fechando curto. Fecha curto. Não tem. Princípios comigo não tem negócio. Não tem. Eu velo pela família, eu velo pelos princípios de Deus. Não tem negócio. Respeito. Mas eu não sou obrigada a como é que se diz? A gostar, assinar. Respeito. Entendeu? Eu respeito a tua linha de raciocínio, eu respeito você, mas também você tem que me respeitar, entendeu? Como você fala, eu respeito a sua ideia e os seus pensamentos, mas também respeito as minhas ideias e os meus pensamentos. Porque nós temos o Wagner, nós temos um ativismo intemperante, de guerra, de luta.
E nós temos pessoas, eu lido, tenho vários amigos meus, sabe? Amigos mesmo, pessoas que vão na igreja, pessoas que não vão, amigos mesmo, que eu respeito e tenho uma admiração que você não tem como. Mas outros sim, né? Outros sim, aqueles também que não me respeitam. Tem que me respeitar também. Eu respeito para ser respeitado, entendeu? Eu tenho uma linha de princípios, eu tenho uma linha da família, respeitando, entendeu? Sendo que tem alguns ativistas que embolam e colocam palavra na nossa boca, entendeu? Então é meio confuso tudo. Mas quem me conhece de perto sabe que eu amo a todos, eu amo pessoas. Né? E penso que política é para cuidar de vidas, política é para cuidar de pessoas. E abraço a todos, mas... Tenho a minha opinião, e não abro mão da minha opinião, tá? Não abro mão dos meus princípios, não tem... No tempo que eu estava como secretária, como eu falei, os meus estabelecimentos, no final, eu pedia para que eu orasse a Deus, né, para que nós ficássemos bem vivos, para cuidar daqueles que lá fora estavam. Eu estava, um dia, uma pessoa que trabalhava comigo falou, olha... Ô secretária, para de orar nos estabelecimentos, porque o país é laico, porque você está sendo quase levado ao Ministério Público. Qual foi a minha resposta? Não tem negócio, enquanto eu estiver aqui, eu carrego a bandeira de Cristo, enquanto eu estiver aqui, existe a oração sim, e a oração não mata ninguém, não vai ferir ninguém, e princípios meus, inegociáveis. Os princípios de Deus comigo Quem me conhece sabe, por isso que eu era chamada negra general. Entendeu? Não tem negócio, não tem negociação, não tem. E quem trabalhou comigo sabe que eu sou assim. Então, a gente vai estar terminando aí o podcast dessa noite, agradecendo a todos que participaram, que assistiram, não deu para me responder, não deu para interagir com as pessoas, com os internautas, e aqueles que estão acompanhando nossas programações. Mas, para encerrar o programa de hoje, eu deixo as considerações finais com a pastora. A senhora fica à vontade, se quiser passar o endereço e o dia de culto lá na igreja lá da senhora, fique à vontade. E para a gente fechar o programa, aí eu peço que a senhora olhe para a câmera 2 e passe os seus agradecimentos, passa o que tem que passar. Fique à vontade. Uma vez mais, Wagner, sua família, o TV Unidos, eu quero agradecer, né, por ter tido me sinto honrada por esse convite, de estar aqui, podendo falar um pouco mais de nós, poder falar da nossa igreja, né, somos da Igreja Pentecostal Deus é Fiel, Rua Sempre Viva, número 8, Inema, Curva do Litro, ali na entrada do Inema. Temos culto terça-feira, que é o estudo da palavra, sexta-feira, culto de cura e libertação, e domingo, né, louvor e adoração. Né? Convido a todos para, se quiser conhecer o nosso ministério, e agradecer a todos, né? Desejar aqui um feliz 2024, né, para Paraíba do Sul, um feliz ano novo, desejo assim, que Deus venha abençoar cada um de vocês, que o nome do Senhor Jesus venha ser engrandecido na vida de vocês, que haja paz, haja harmonia, famílias sejam reconstituídas, famílias sejam unidas, se una cada vez mais, se achegue mais a Deus, traga Deus para dentro da sua casa. A palavra do Senhor vai dizer em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Estude a palavra, né? Ande com Jesus, ande na palavra, vive a palavra, porque isso aqui não traz dores, isso aqui traz vida para a tua casa. Muitas das coisas que acontecem em nossas vidas é por falta de conhecimento da palavra. Experimente, talvez você não conheça a palavra, talvez você não conheça esse mundo espiritual, mas faça a prova. Deus existe. A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vale a pena conhecer Ele e que Deus abençoe uma vez mais. Wagner, muito obrigado, me sinto honrada, muito obrigado, né, TV Unidos, por estar aqui. Espero que seja a primeira de muitos
Em nome de Jesus. Vai vir muitas vezes aqui. Desde já eu já deixo o meu convite, não só para retornar aqui no podcast, entendeu? Mas também vir no programa Momento de Fé. Será um trazer prazer. uma palavra, trazer uma mensagem, né, para o povo evangélico, né, e aqueles todos que querem ouvir uma mensagem diretamente do Senhor. Eu também agradeço muito, não só a presença da senhora, mas de toda a minha equipe que está aqui, da minha filha Esther, da minha esposa Joselma, do pastor Ronaldo, que também está aqui nos bastidores, só assistindo. E para vocês aí de casa que estão assistindo no celular, pela televisão, pelo tablet, aonde tiver um sinal, tiver uma programação, eu agradeço a todos vocês, tá? Uma boa noite e até a próxima. E vamos retornar à programação normal, tanto da TV Unidos como da Rádio Unidos Gospel. Fique com Deus e Deus abençoe a todos. Um grande abraço, em nome de Jesus.